A famosa citação atribuída a Mark Twain diz que a história não se repete, mas costuma rimar. Os eventos no norte da Etiópia parecem se repetir, com pouco esforço para diferenciar. 4 anos após um frágil acordo de paz encerrar a Guerra do Tigré, um dos conflitos mais sangrentos do século XX, primeiro os principais envolvidos parecem querer reviver essa experiência. Na fronteira norte, tropas eritreias foram acusadas de cruzar para a região devastada. Ao sul, o governo federal da Etiópia parece estar concentrando blindados e as forças de defesa do Tigré estão se mobilizando para um confronto. Se a história está rimando, está sendo bem preguiçosa nisso, o equivalente geopolítico de declarar que era um poeta, mas ainda não sabia. Se olhar abaixo da superfície, é claro que uma segunda guerra do Tigré será bem diferente da anterior. Depois de lutarem do mesmo lado da última vez, Etiópia e Eritreia agora estão à beira de um conflito, com a Eritreia apoiando seus antigos inimigos do Tigré. As milícias Amhari, que ajudaram a Addis Abeba, agora estão tentando derrubar o governo em sua própria revolta. E ao lado, a extensa guerra civil no Sudão continua ameaçando ultrapassar as fronteiras. Em resumo, o conflito renovado no Tigré parece ser um eco distorcido da última rodada, mas que ainda pode ter consequências devastadoras para toda a região MENA. Antes de seguirmos com o episódio, uma palavra do nosso patrocinador Sheath. Se você já acompanha o canal, sabe que não é só um acordo aleatório. A Sheath me patrocina há anos. Eu uso Sheath há anos. Eu estou usando Sheath agora mesmo. E aqui está um par novo, que eu na verdade nunca usei. Não quero mostrar minha cueca usada na câmera, seria estranho. Essas são todas que tenho na gaveta agora. Você compra um par e sabe como é? Acaba ficando com isso. Aquele momento em que fico ansioso pela próxima lavagem só para ver se a Sheath voltou para minha gaveta. Voltou? Sim, por favor. Decidi. Daqui para frente só uso Sheath. E agora eu faço isso e minha vida melhorou por causa disso e a sua vida também deveria melhorar. Ela tem um sistema de 2 compartimentos, então você pode colocar as joias onde elas pertencem. Isso faz sentido? É basicamente para manter suas partes masculinas separadas, especialmente no verão, para não ficar tudo suado e embolado. Sabe, você fica se ajustando o tempo todo. Nada disso ocorre com a Sheath, que também é super elástica. Feitas de vários materiais, já falei sobre isso antes e uso sempre. Só compre um par, não fique sem. Chef. Vão perguntar, Simon, por que você disse para pegar só um par? Guarde na gaveta e use. Depois vai pensar, devia ter comprado 5, não é? Você vai comprar e agradecer, pois absorve umidade, é respirável e Sheath. Para experimentar, acesse sheath.com Warfronts e use o código Warfronts para 20% de desconto no pedido. Isso é sheath.com Warfronts, código Warfronts para 20% de desconto. E agora, de volta ao episódio de hoje, a guerra retorna. Quando saiu a notícia, em 29 de janeiro, de que Addis Abeba havia cancelado todos os voos para Tigré, muitos observadores se perguntaram se não era o fim. Se o retorno aos combates generalizados, alertado por analistas há mais de um ano, não era iminente, esse era o sentimento dentro da própria Tigré. O economista relatou sinais de nervosismo, bancos sem dinheiro, prateleiras vazias, preços subindo e pessoas estocando comida freneticamente. O contexto era uma ação militar realizada pelo braço armado da Frente de Libertação do Povo do Tigré, ou FLPT, que entrou em áreas disputadas na fronteira com Amara, na Etiópia, em 26 de janeiro e enfrentou as forças do governo. Por um instante, parece que a FLPT pode estar lançando uma ofensiva para recuperar terras perdidas na última guerra. Como observou a Organização de Localização e Dados de Conflitos Armados, citando AKHLED, há informações confirmadas de que a FLPT decidiu tomar à força as áreas disputadas de Walkati, Tuskadi, Umera e Slamped. Fim da citação. No final, porém, a situação se acalmou antes que pudesse se tornar catastrófica. Após drones do governo atacarem profundamente Tigré, a FLPT retirou a maioria de suas tropas, com a liderança local enfatizando a necessidade de diálogo. Então, crise evitada, certo? Bem, não exatamente. Embora os temores de que os confrontos do final de janeiro evoluíssem para uma guerra em grande escala tenham se mostrado infundados, há pouco que sugira que as tensões estejam diminuindo.
Na verdade, certos elementos parecem determinados a aumentar as tensões ao máximo. Vídeos nas redes sociais mostram tropas federais etíopes levando equipamentos pesados para a fronteira com Tigré. No Parlamento Nacional, o primeiro-ministro Abiy Ahmed chamou o TPLF de traidores. A Etiópia acusou a Eritreia de avançar ainda mais suas tropas em Tigré a partir das áreas fronteiriças ocupadas após a última guerra. E, por baixo de tudo isso, uma insurgência na região de Amhara parece estar ganhando força, ameaçando se transformar em uma nova guerra. Como alertou Volker Türk, chefe de direitos humanos da ONU, em 10 de fevereiro, a situação segue volátil e pode piorar. Antes de falarmos sobre como essa crise pode piorar, precisamos entrar no Ardilorian e fazer uma breve viagem no tempo. Vamos explicar o básico da última guerra de Tigray. Só o suficiente para que você não passe o vídeo inteiro com fumaça saindo dos ouvidos, tentando acompanhar todas as facções que estão lutando sob todas aquelas siglas diferentes. Entre novembro de 2020 e novembro de 2022, a Guerra de Tigray foi um dos conflitos mais sangrentos do século, junto à Guerra Civil do Sudão e à invasão russa da Ucrânia em número de mortos. Mas, enquanto a maioria dos mortos na Ucrânia são soldados, em Tigray foram civis. Até 600 mil pessoas acredita-se que tenham morrido, principalmente como resultado da fome causada por um bloqueio do governo. Os gatilhos da guerra são longos e complexos. Para entender melhor, publicamos uma análise aprofundada em dezembro de 2023. Mas a versão básica é que a Frente de Libertação do Povo do Tigré, TPLF, dominou a política etíope desde a queda da ditadura até que Abiy Ahmed chegou ao poder na última década, impulsionado por uma onda de protestos populares. Abiy se uniu a líderes de outras regiões e principais grupos étnicos da Etiópia para tirar a TPLF do poder, que recuou para sua base de poder na região de Tigré, no norte da Etiópia. O impasse complicado então se seguiu por quase 2 anos, mas o que veio depois foi direto. Em meio ao horror, Abiy se alia ao antigo inimigo da Etiópia, a Eritreia, para uma invasão conjunta de Tigré, apoiada por milícias nacionalistas Amhara, conhecidas como Fano. Eles atacaram a região em novembro de 2022. Logo após os primeiros tiros, antes das atrocidades se acumularem, as tropas etíopes impuseram um bloqueio que causou fome em massa. Os Fano realizaram uma limpeza étnica contra os tigríneos no oeste de Tigré, uma região que havia sido anexada dos Amhara em 1991. Tropas eritreias cometeram estupros em uma escala assustadora, enquanto Tigré foi o local da pior devastação. Não queremos retratar a TPLF como vítima inocente, já que seu braço armado cometeu crimes de guerra, principalmente quando invadiram Amhara em uma contraofensiva que quase chegou a Addis Abeba, interrompida apenas por drones enviados dos Emirados Árabes Unidos. Quando a paz foi acordada em novembro de 2022, os contornos da região já haviam sido transformados. Os nacionalistas Amhara haviam anexado ou recuperado, dependendo da perspectiva, áreas do oeste do Tigré, como Velkati, expulsaram centenas de milhares de tigríneos. Tropas da Eritreia ocuparam regiões disputadas na fronteira. O próprio Tigré havia sido devastado e os exércitos da TPLF, da Eritreia e das forças federais da Etiópia haviam sofrido grandes perdas sangrentas. Mas, embora o Acordo de Pretória, que encerrou os conflitos, tentasse abordar as causas da disputa, ele o faria de uma maneira extremamente desajeitada. Um caminho que, em menos de 4 anos, levou às tensões atuais e ameaça mergulhar a região em nova guerra. Antes de falarmos dessas tensões e da guerra, vamos fazer uma pausa para desestressar e discutir algo menos assustador. Front Stock Crow é nosso serviço de assinantes para quem deseja se aprofundar em conflitos negligenciados que moldam o mundo. Nesta semana, publicamos um artigo detalhado sobre como a retomada dos combates em Tigré pode causar um colapso em toda a horda da África. Mas não são apenas artigos especializados que estamos oferecendo. Toda semana, publicamos 2 vídeos exclusivos sobre temas como o apoio dos Emirados Árabes Unidos ao RSF do Sudão e a evolução da ameaça do Estado Islâmico no sul da África. Por só $5 mensais, você acessa todo esse conteúdo extra e ainda sente a satisfação de apoiar o Warfronts e nosso trabalho. Isso mesmo, Frontesco, $5 por mês.
E agora vamos voltar para aquele colapso iminente em Tigré. Um pouco de paz. Enquanto gravamos este vídeo no início de 2026, há muitos debates sobre as negociações de paz na Ucrânia. Há a impressão de que o governo Trump tenta pressionar Kiev a aceitar um acordo de paz apressado. Isso deixará as questões complexas, como garantias de segurança, para depois que as armas se calarem, ao que só podemos dizer que gostaríamos que Steve Witkoff e Jared Kushner estivessem mais familiarizados com a história recente. Porque se há uma coisa que o Acordo de Pretória ensinou ao mundo, é que uma paz apressada pode simplesmente levar a outras crises no futuro. O principal problema deveria ter sido claro desde o início, em vez de incluir todos os beligerantes. O processo de paz de Tigray foi excluído. Tanto a Eritreia quanto a Amhara concordaram apenas entre o governo federal da Etiópia e a FPLT. Comprometeu-se com a retirada de forças estrangeiras da Etiópia e a resolução dos territórios anexados, conforme a Constituição. O primeiro ponto alarmou a Eritreia, pois indicava que suas forças seriam retiradas das terras fronteiriças ocupadas. O segundo, por sua vez, causou indignação na região de Hara, já que a Constituição parecia sugerir que as regiões que suas forças haviam ocupado no oeste do Tigré seriam devolvidas à FPLT. Foi assim que explicamos em um vídeo anterior, citando a mim mesmo sob a perspectiva de Amhara. Eles lutaram e sobreviveram a uma guerra brutal para corrigir uma injustiça e recuperar Wilkate. E agora, aqui, o governo de Abiy estava sugerindo que o preço da paz seria devolver essa terra sagrada aos tigríneos. Fim da citação. Avançando para hoje, são essas mesmas terras que a TPLF está se mobilizando para retomar, como a CLED explicou sobre os combates recentes, citação. A prioridade do governo federal é facilitar o retorno dos deslocados internos, IDP, a esses territórios. Organizar um referendo para decidir se ficarão sob administração de Amhara ou Tigray. A Frente de Libertação do Povo Tigré, TPLF, quer primeiro controlar as áreas, desmontando a administração local pró-Amhara, criada no conflito no norte da Etiópia. Fim da citação. No entanto, não contaríamos toda a história se apenas pulássemos para o recente aumento das tensões, pois outras coisas mudaram desde os acordos de Pretória em 2022. Talvez o mais importante seja que Amhara entrou em rebelião aberta, enquanto a influente Tigré está longe de Addis Abeba. E os tigríneos representam apenas cerca de 6% da população etíope. A região de Amhara, por outro lado, se estende quase até a capital, enquanto o povo Amhara representa cerca de 1/4 de todos os etíopes. Uma rebelião em Tigré poderia parecer distante, ainda que preocupante. Uma revolta na região de Amhara, por outro lado, estaria bem na porta do governo. Bem, essa revolta foi exatamente o que eclodiu em meados de 2023. A insatisfação com o Acordo de Pretória e o plano do governo de desarmar as milícias locais provocaram reação do Fano. Uma reação que se espalhou pelo interior, tirando quase todas as cidades, exceto as maiores, do controle do governo. Inicialmente, a coordenação entre as milícias era desorganizada, mas desde então elas se fundiram em um grupo maior e mais unificado, conhecido como Movimento Nacional Amhara Fano. Hoje, a insurgência continua. Muitos membros das milícias amharas agora veem o governo de Abiy Ahmed, e não mais a TPLF como principal inimigo, e não estão sozinhos. Porque outra grande mudança, desde 2022, foi a Eritreia abandonar sua aliança de conveniência com a Etiópia e voltar ao seu antigo papel de maior inimigo regional de Addis Abeba. Boa parte dessa mudança foi impulsionada por Abiy Ahmed, que declarou em 2023 ser direito divino da Etiópia ter acesso ao mar. O país está sem acesso ao mar desde 1993, quando a Eritreia se tornou independente após uma longa guerra. O acordo permitiu que Addis Abeba usasse os portos da Eritreia, mas perdeu esse acesso após a guerra de fronteira entre os dois países no início do século. Quando Abiy afirmou que o Mar Vermelho é a fronteira natural da Etiópia e teria dito a empresários que usaria a força para recuperar esse acesso, se preciso. Para a Eritreia, isso soou muito como se seu vizinho do sul estivesse ameaçando invadir, afinal de contas.
O porto de Assab fica longe da capital eritreia, Asmara, mas a apenas 60 quilômetros da fronteira com a Etiópia. Exatamente o tipo de alvo que um exército profissional poderia ser capaz de capturar em um período relativamente curto de tempo. E não só a Eritreia entrou em pânico após Addis Abeba firmar acordo com a Somalilândia para acesso ao porto, o governo da Somália, em Mogadíscio, alertou que o reconhecimento da Somalilândia pela Etiópia seria considerado ato de guerra. O último ponto de tensão é com a FPLT. O acordo de paz alarma as milícias Amara e sua não implementação revoltou Tigré. Após 4 anos, centenas de milhares de tigréus ainda vivem em campos de refugiados e o governo segue distante de realizar referendos nas áreas ocupadas por Tano. A frustração com o progresso lento provocou um golpe interno em Tigré no ano passado, expulsando a facção da FPLT que apoiava o processo de paz. Foi substituída por linhaduras. Alguns deles agora buscam apoio da Eritreia, antigo inimigo, para se armarem para a próxima luta. O analista de relações internacionais, Clément Mollin, afirmou no 10 que, citando-o aqui, há meses, autoridades da Eritreia, Tigré e Amhara se reuniram no Sudão para discutir uma reaproximação contra Addis Abeba. Fim da citação. Embora ele destaque que uma aliança total entre Tigré e Amhara seja improvável devido à animosidade, algum nível de coordenação pode ser possível. Ao final desse despejo épico de informações jurídicas, espero que você entenda por que a situação está tão febril. A Frente de Libertação do Povo do Tigré afirma que o governo demora para devolver as terras prometidas em Pretória e que só é possível recuperá-las à força. Os Fano acreditam que Addis Abeba os traiu e pretende esmagá-los. A Eritreia teme uma invasão da Etiópia para acesso ao mar, enquanto a Etiópia suspeita que a Eritreia apoia rebeldes tigríneos e Amara para promover um conflito indireto. Nem tivemos tempo de abordar um dos principais fatores de desestabilização. A guerra civil no Sudão ocorre entre as Forças Armadas Sudanesas e as forças paramilitares de apoio rápido, com o exército 70 da TPLF lutando ao lado da SAF. Enquanto Addis Abeba passou a apoiar as RSF, a guerra pode se internacionalizar devido à coalizão que apoia todos, com os Emirados Árabes Unidos e aliados apoiando Abiy Ahmed e as RSF, enquanto Arábia Saudita, Egito e Turquia formam outra coalizão, apoiam a SAF e por meio delas, os tigríneos. Mas essa história já foi abordada no canal principal, no vídeo recente sobre avanços militares sudaneses. E também no Front Stockholm, no artigo desta semana sobre a probabilidade de um novo colapso no chifre da África. Apenas $5 por mês, propaganda, propaganda, propaganda. Hoje, porém, queremos focar novamente em Tigré e nos sinais crescentes de uma catástrofe iminente, dias de guerras futuras. Martin Plaut, do Instituto de Estudos da Commonwealth, resumiu bem o sentimento dos observadores externos sobre outra guerra em Tigré na quinta-feira. Escrevendo no X, os vídeos das tropas etíopes sendo enviadas para o norte me enchem de tristeza. Não consigo imaginar nenhum ganho com outra guerra, apenas mais mortes e sofrimento. Na Etiópia, porém, há divergências. Afinal, nenhum exército entra em guerra esperando não obter ganhos. O conflito começa porque pelo menos um dos lados acredita que chegou a hora de ganhar território, poder, concessões ou até mesmo simplesmente vingança. E neste momento, várias facções na Etiópia claramente acreditam que esta crise é a oportunidade que elas estavam esperando. Vamos começar pelo governo federal em Addis Abeba, que está enviando muitos blindados à fronteira com Tigré. Pode ser um alerta à TPLF contra novas ações. Mas também pode achar que agora é a hora de esmagar o grupo como não fez na última guerra. Como destaca o The Economist, alguns próximos ao Sr. Abiy podem achar que é hora de agir com mais firmeza contra a TPLF. Isso é ainda mais verdade ao perceber de onde muitos recursos são retirados, da região de Amhara. Isso levou o Fano a agir de forma ousada, marchando e tentando controlar a área urbana de Debrei Tabor. Alguns, como o jornalista Thomas Van Linger, relatam que eles capturaram a cidade, mas atualizações de sexta-feira de manhã indicam que depois se retiraram sob ataques de drones. Como explicou um analista, o que está acontecendo agora é que as Forças de Defesa Nacional da Etiópia estão cedendo grande parte da região de Amhara,
devido à preocupação de que a guerra recomece com Tigré. A Frente de Defesa de Tigré é uma força convencional que já derrotou as Forças de Defesa Nacional da Etiópia em confronto direto. Os líderes das Forças de Defesa Nacional da Etiópia provavelmente veem essa como a principal ameaça. Eles podem facilmente eliminar o Fano quando isso acabar, mas essa suposição provavelmente está errada. Fim da citação. Enquanto isso, a Frente de Libertação do Povo Tigré, TPLF, vê a chance de retomar o Tigré Ocidental. Relatórios do ACLED indicam que o experiente Exército 70 do Sudão pode cruzar a fronteira, permitindo à TPLF cercar a região de forma eficaz. Mesmo neste estágio, é importante esclarecer que uma guerra maior não é inevitável. As tensões em Tigré quase explodiram 3 vezes no último ano. E mesmo que os combates comecem, não há garantia de que eles se espalharão além da região. Todos os principais envolvidos, o governo federal, a TPLF e a Eritreia, continuam bastante enfraquecidos pela última rodada. Quando chegar a hora da verdade, eles podem achar que não vale o risco. Mas o que é óbvio é que o status quo não pode durar muito mais tempo, que a paz frágil trazida pelo Acordo de Pretória para toda a região está se desintegrando diante dos nossos olhos. Em novembro de 2022, o mediador da União Africana que supervisionou as negociações de paz saudou o acordo como um novo amanhecer. Com a retrospectiva, vemos que foi apenas um falso amanhecer. Já se passaram mais de 3 anos desde aquele dia, mas está claro que os ecos da guerra em Tigré ainda não desapareceram. Enquanto a história agora se prepara para se repetir, só podemos esperar que desta vez o resultado seja duradouro. Paz. Obrigado por assistir.